continuidade à Escola Bíblica Dominical. Ele que irá trabalhar a doutrina da salvação, luta espiritual e o pacto da redenção, parte 2. Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Senhor seja com seu coração, hoje, sempre. Amém? Vocês estão bem? Mesmo? Continuem bem, então. Muito bem, meus irmãos, nossa primeira escola bíblica dominical. E, assim como segue a vida, seguimos nós aqui estudando, dando prosseguimento à palavra do Senhor. Como Paulo nos ensina, não cansamos de falar as mesmas coisas. Nós não somos chamados para trazer novidades, somos chamados para contar e recontar a velha história, a qual não é velha, é nova e nos faz novos todos os dias da nossa vida. E a minha oração nessa manhã é que você se alegre na presença do Senhor, não diante da eloquência e atitude humana, mas sempre na percepção de que é o próprio Senhor quem fala ao seu coração e desperta você para as suas graciosas bênçãos. Muito bem, o estudo de hoje, meus queridos, ele é uma continuação do que nós começamos a trabalhar no último domingo, não é? E nós falávamos... esqueci meu passador de novo. Você pegará para mim? Nós falávamos nessa oportunidade, ou naquela oportunidade, não é? Sobre a perspectiva de que nós estamos em uma guerra, não é? Nós estamos lutando, uma luta que não é nossa, mas que nos envolve. Estamos engajados numa batalha tremenda, que diz a respeito não apenas à nossa condição aqui na terra, mas abrange também a nossa realidade, vamos dizer assim, espiritual. Começamos falando da nossa depravação. E pensar na nossa depravação, meus irmãos, é entender que, embora lavados, redimidos, resgatados por Jesus Cristo, limpos pelo seu sangue, nós ainda nos digladiamos com a nossa antiga natureza, a qual é caída. E essa depravação, ela nos acompanha. E mesmo que nós sejamos capazes de amar, sejamos capazes de contribuir, sejamos capazes de cuidar, mesmo as nossas mais belas posturas são prejudicadas pela nossa natureza caída. Então, amamos, mas não perfeitamente. Cuidamos, mas não adequadamente. Fazemos, mas nem sempre retamente. Porque estamos ainda envolvidos em todas estas coisas. O que, claro, aterroriza profundamente a nossa alma. E estamos, por isso, diante do tribunal do Senhor, da sua sentença, e passíveis de condenação. Tudo isso por conta das escolhas da humanidade, quando ainda no Éden, decidiram desobedecer o Senhor. De lá para cá, nós temos amargado essa condição bélica, não é? Envolvendo nós e a eternidade. Exatamente por isso, nós precisamos de um Salvador, porque há uma profunda inimizade entre nós e este. Por isso, nós nos lembramos aqui do texto, não é, que norteou a nossa caminhada na aula passada, que foi Gênesis capítulo 3, verso 15. O texto que traz para nós o que chamamos de proto-evangelho, não é? É o 15, Paulo. Esse evangelho primário, não é, que se apresenta diante de nós e que vai descortinando, vai mostrando a nossa necessidade e o cuidado do Senhor em nos resgatar
de todas as nossas dificuldades. Portanto, nós nos encontramos, meus irmãos, em estado de graça, porque fomos amados, fomos sustentados, fomos abençoados por uma santa peleja, que se dá nos aspectos eternos, mas que se verifica na nossa vida cotidiana. Sendo assim, nós hoje precisamos pensar como o Senhor, cuida de tudo isso. Nós trabalhamos até aqui o pacto da criação. Vimos qual foi o cuidado, a percepção e a dedicação do Senhor em nos ofertar um mundo limpinho, pronto para a gente agir e trabalhar e desenvolver. Mas como já falamos, houve a queda. E a queda trouxe sobre nós imensas dificuldades, o que faz com que nós nos reconheçamos necessitados de um auxílio que é infinitamente maior que nós, que viesse resgatar e reestruturar as coisas que foram prejudicadas, pela dificuldade de Adão. E aí é onde nós começamos, meus irmãos, a trabalhar, no que chamamos de pacto da redenção. Pode colocar aí no slide 13, por favor, Paulo? E esse é o tema que nós vamos desenvolver hoje, pensar um pouquinho e entender como se dá o processo de resgate, da nossa vida, porque finalizamos a nossa aula no último domingo, prometendo falar de um outro pacto. Que pacto seria esse? Falávamos aqui de uma situação bélica, de uma situação que envolve guerra, que envolve grande dificuldade. Estamos sempre em meio a uma grande luta. Mas no meio dessa luta, nós encontramos paz. E essa paz não vem de nós, essa paz não é produzida, ela não é conquistada, ela não é comprada, mas ela é conferida, ela é ofertada àqueles que creem. Falemos hoje, portanto, meus irmãos, daquilo que nós chamamos de pacto da redenção. São as ações do Senhor diante do conflito humano. O conflito que o homem ou a humanidade angaria por meio da sua desobediência, por meio da sua rebeldia, por meio da sua dificuldade. E esse pacto, meus irmãos, nos apresenta, como vimos lá em Gênesis 3,15, um descendente. E ele vem e chega para ficar. E quando ele fica, meus irmãos, ele não apenas fica, mas ele age e nos salva. Ele vem exatamente para isso, como diz a canção, ele vem para nos salvar, ele vem para fazer a diferença, ele vem para resgatar-nos de toda essa dificuldade que nós trabalhamos até aqui, que nos envolveu numa profunda depravação, que não nos deixa em paz, que muitas vezes nos atordoa e que faz com que mesmo as nossas melhores ações sejam ainda prejudicadas. O que, por sua vez, nos coloca em um estado depressivo, porque por mais que nós tentemos, nós ainda falhamos. Por mais que nós queiramos, nós ainda estamos muito aquém de fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor. Mas é por causa dele que nós conseguimos. É por causa desse descendente que nós podemos nos afirmar salvos, que nós podemos nos reconhecer como filhos, que nós podemos nos afirmar como vitoriosos. É por causa dele, tão somente por ele, a ele, portanto, toda a honra e toda a glória. E ele vem para salvar quem? Ele vem para salvar os de casa, ele vem para salvar o seu povo, ele vem para as suas tribos, ele vem para o povo escolhido de Deus, mas ele vem também para os de fora, ele vem para aqueles que não o conheciam, ele vem para aqueles que ainda não tinham ouvido falar a seu respeito, e que pela fé o reconhecem como o Salvador, e a estes ele traz a sua própria vida, uma vida perfeita,
uma vida melhor, uma vida superlativa. Esta vida, meus irmãos, diz respeito a viver uma condição completamente nova, não ser mais como éramos, a começar a reparar os prejuízos da depravação, a começarmos a desenvolver o projeto original do Senhor, que Adão não conseguiu levar adiante, mas em Cristo ele começa a ser realizado. Ele vem, portanto, nos trazer vida e nos permitir, meus irmãos, experimentar a plenitude do seu amor e de todas as coisas. Temos, portanto, meus irmãos, um decreto e uma entrega. Esse decreto estabelece que ele havia de vir, que ele havia de padecer, que ele havia de passar por todas essas questões. Mas há de sua parte, portanto, meus irmãos, uma disposição. Há da parte de Jesus, meus irmãos, uma voluntariedade. E essa voluntariedade, aliada a esse decreto, diz respeito à realização de um propósito eterno, profundo, maravilhoso, que nós precisamos considerar. Eu queria que você abrisse aí o texto de Isaías 49, verso 6. E a despeito de nós termos aqui a projeção, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, que você marcasse esses textos. São textos que dizem respeito a Jesus, mas também que envolvem o seu povo, envolvem a sua igreja, para que nós entendamos, meus queridos, quão profundo não é, esse pacto. E como a restauração, o resgate, a redenção acontecem e o que isso diz respeito a mim e a você. Então, nós temos aí o texto de Isaías 49, se alguém quiser ler, por favor, solicite o microfone e nos ajude. Isaías 49, 6. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam... Não, isso aí, ó. 49, 6. 49, perdão. Sim, diz ele. Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Muito bem, obrigado, Eric. Olha só que interessante, meus irmãos, é a prédica do profeta messiânico. O profeta messiânico é aquele em cuja palavra, em cuja mensagem, ele apresenta Jesus. Mas ele apresenta Jesus mesclado com a vida do povo. No capítulo 48 de Isaías, ele fala da indignação do Senhor em relação à infidelidade do povo de Israel. No capítulo 49, ele destaca a condição do servo do Senhor. Ele se prepara para nos apresentar Jesus de uma forma mais clara, como a gente vai ver lá no poema propriamente dito do servo sofredor, que é o capítulo 53. Ao ler Isaías 53, você não tem dúvidas de que o texto fala de Jesus, porque ele descreve o sofrimento, ele fala da sua condição. Lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, onde Jesus estava no meio de ladrões. E pelos transgressores intercedeu. Mas aqui não, ele fala do servo do Senhor, mas ele está falando também ao coração do povo. É pouco seres o meu servo, ele está falando ao povo, o povo está aí na condição de servo. John Piper diz que nós não temos condições de servir ao Senhor, e embora seja uma ideia difícil, ela é verdadeira, porque o texto nos diz que o Senhor veio não para ser servido, mas para servir.
Portanto, o serviço perfeito é dele, é ele quem consegue desenvolver. Mas nós fazemos parte, nós estamos envolvidos, nós estamos engajados, nós estamos aí, à disposição da eternidade para fazer a sua vontade. Então, qual é a ideia aqui, meus irmãos? É de que o povo seja responsável por levar a mensagem aonde quer que ele for. E assim foi, e assim é, e assim será. Sabemos que a salvação, a palavra, todas essas coisas vêm de Deus. Mas elas chegam ao conhecimento das pessoas através de você, através de mim, através do povo do Senhor em toda a terra. Portanto, este povo que na condição de servo faz com que o nome do Senhor seja conhecido. Restaurares as tribos, tornares a trazer os remanescentes, te dei como luz para os gentios, percebam? A ideia que falamos anteriormente, ele vem para os de casa, ele vem para os de fora, ele traz vida plena, ele mostra qual é a sua vontade. Porque o seu objetivo é realizar o propósito eterno. E o propósito eterno é de que todo joelho se dobre diante da majestade do Senhor. Mas há um pouco mais acerca desse decreto e dessa entrega. Porque além da da realização do propósito, há também a viabilização da vida, não é? E aqui, o texto que vai aclarar a nossa compreensão acerca disso é 1ª carta de João, capítulo 4, verso 9. Eu pedi alguém para ler também. Vamos lá? 1 de João 4, 9. Gente, tem que ser rápido, senão a gente não consegue terminar. E aí não sobra nem tempo para você tirar suas dúvidas, tá bom? E quanto mais rápido você, mais fera você fica. Vamos lá. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou o amor. O amor se conhece aqui. E João vai falar desse amor personificado na pessoa do Filho de Deus, que veio a este mundo, para que nós vivamos como Walking Dead, para que nós vivamos como zumbis, para que nós vivamos mais ou menos, para que nós vivamos de qualquer jeito, não. Ele veio para que nós vivêssemos por meio dele. E se Jesus, portanto, meus irmãos, é o sustentáculo da nossa vida, que tipo de vida você imagina que nós poderíamos viver? Alguém se arvora nos dar uma ideia? Que tipo de vida nós poderíamos viver por Jesus? Por meio dele? O que você entende ser uma vida vivida com base na sustentação de Jesus? Que vida é essa? Vida grande? Desculpa? Abundante? Independência? Dependência. Oi? Santificação? Sim. Mas como é que a gente coloca tudo isso, essas palavras bonitas aí? Né? Abundância, dependência, santificação, na prática. Como é que você transforma isso em dia a dia? Como é que você faz disso, não é? Vida no ordinário. Pode arriscar, gente, tem nada não. Bonito também, mas ainda está muito teológico. Vamos transformar isso no dia a dia, gente. O que é uma vida vivida debaixo da soberania de Deus? Suprida por Ele. Relacionamento com quem? E como é que esse relacionamento com Jesus, ele se verifica no nosso dia a dia? Começou a melhorar. Nas nossas relações, nas nossas praxes, nas nossas escolhas,
que queremos, meus irmãos, entender a partir daqui é a vida vivida de forma a se apresentar totalmente impregnada pela graça de Jesus. Só de falar isso já dá um negócio assim no coração. É difícil. Porque o velho homem continua dizendo, não, mas e eu? Você vai se anular? Você vai se renunciar? É justamente aqui que mora o X da questão. Porque quando olhamos para a vida de Jesus, a sua vida foi marcada por renúncia. Estamos aqui, meus irmãos, pensando numa conversa na eternidade que redundou nisso que nós somos hoje. E que essa conversa aconteceu antes de Gênesis 1. Antes de tudo existir. O pai e o filho já estavam lá pensando nestas coisas. É um pacto, é um acordo, eles estão ali desenvolvendo algo que dizia respeito a nós, quando nem éramos ainda. Quando nem vestígios quaisquer poderiam existir a nosso respeito. Eles estão ali, negociando a viabilidade da nossa vida. Isso não é maravilhoso? Isso não é forte? Isso não dá medo? A mim dá. Mas esse decreto, esta entrega, diz respeito ainda, meus queridos, à autoridade mandatária de Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Vamos ver o texto, deixa o texto falar, porque ele fala melhor que eu. Vamos para João de novo, né? João, ele é perito na divindade de Jesus, então deixa João falar. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Espera aí, Jesus não perde a vida. Jesus, ele dá a vida e depois, não, me dá de volta. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então não é simplesmente uma entrega, meu filho, você vai se sacrificar e eu nunca mais vou te ver. Não. Qualquer um de nós, se fizesse isso com os nossos filhos, poderia realmente se despedir, não é? Se eu chegasse para a Jolie e falasse, minha filha, você morre em favor dessa causa, ela vai relutar um pouco, porque ela gosta da vida, né, pai? Mas se ela concordasse, a gente ia se abraçar, ia chorar, ia se despedir e a gente ia levar adiante. Mas não foi assim com Jesus. Ele entregou a sua vida, mas ele pôde reavê-la, porque ele tem autoridade para isso. Ele tem condições de desenvolver isso profundamente. Então Jesus aqui, ele não é simplesmente alguém que fica a cargo de uma ordem, simplesmente. Mas ele também é aquele que manda, é aquele que estabelece, é aquele que soberanamente age dentro desse processo. Claro que há aqui aquele termo que nós já estudamos quando falávamos da Trindade. Há uma economia aqui, há uma maneira, há uma função, há uma atitude estabelecida para cada pessoa da Trindade nesse aspecto, e a de Jesus aqui é a de se entregar. Mas há uma cláusula que estabelece que ele pode reaver a sua vida no momento oportuno, não é? Então, para a gente entender, falávamos, não é, um pouquinho antes, com Isaías 49, que o Senhor tinha como objetivo realizar um propósito. A gente precisa saber agora que propósito era esse. Qual era o propósito envolvido nesse texto que nós lemos aí, que diz que pouco aos seres meu servo, restaurais as tribos de Jacó e para tornar a trazer os remanescentes de Israel. O objetivo é justamente promover a reconciliação da humanidade com Deus. Certo? Então esse pacto prevê uma reconstrução de uma relação prejudicada pelo pecado. A restauração de algo que foi perdido e que trouxe grandes prejuízos ao homem, porque esse se distanciou
da sua fonte de vida. Interessante destacar isso, porque não é uma necessidade do Senhor, é uma necessidade humana, para a qual o Senhor se debruça e resolve. Não é? Então, reconciliação. Ele vem para nos colocar de novo na sua presença. Isso se dá por meio do anúncio da palavra. Atitude essa, né, da qual a igreja é responsável. Nós somos os instrumentos utilizados pelo Senhor para que a sua palavra seja conhecida. Portanto, se Jesus vem como verbo encarnado, com a mensagem de Deus ao mundo, conhecendo Jesus, crendo nele e assumindo pela fé a sua posição de Salvador em relação à nossa vida, o mínimo que nós devemos fazer é anunciar. Por isso, meus irmãos, quando pensamos na perspectiva de um discípulo calado, nós estamos diante de um não discípulo. Porque não há discipulado silencioso. Não há discipulado onde não se fale acerca do Senhor. E entendam bem o falar aqui, porque não é simplesmente uma atitude verbal, envolve a verbalização, mas envolve a postura, as atitudes, a vida, as escolhas e o posicionamento que se assume a partir desse entendimento. É por isso que somos chamados filhos da reconciliação, porque estamos aí justamente mostrando ao mundo que ele não precisa permanecer brigado com Deus. Basta reconhecer seus pecados, abandoná-los e voltar. Mas eles não farão isso se não souberem o que aconteceu, se não souberem quem é Jesus, se não tiverem notícia da graça de Deus, se não entenderem a mensagem. E essa mensagem se torna compreensível por meio da sua vida, por meio da disposição, por meio da sua entrega, não é? Por quê, meus irmãos? Como cristãos, nós somos versões, por assim dizer, simplificadas de Jesus. Complicou agora, né? O que é ser uma versão simplificada de Jesus? Significa dizer que você não é Jesus, mas que você deve ser como Ele. Que você deve agir como Ele. Como a canção diz, não é? E andar como meu filho andou. E amar com genuíno amor que eu lhe dei. O que isso diz para nós, meus irmãos? Que você e eu temos todos os recursos para fazer o que devemos fazer. E se não fazemos, é porque negligenciamos. E se negligenciamos, aborrecemos a Deus. E se aborrecemos a Deus, nos distanciamos da sua vontade. E se nos distanciamos da sua vontade, arcamos com as consequências. E são pesadas. Isso, meus irmãos, não é terrorismo ao seu coração. Mas é aviso, né? É orientação. Porque nós fomos chamados para sermos esses instrumentos. Jesus, meus queridos, é verificado na vida da igreja. Todas as vezes que a igreja deixa de agir como igreja, ela mata Jesus em sua mensagem. Ela deixa de apresentá-lo às pessoas. Quando nós nos desigrejamos, e eu não falo só de não congregar, envolve isso também. Mas, o que é uma vida desigrejada? É uma vida fora dos propósitos de Deus. A gente não tem o termo desumano? O que você entende como desumano? Alguém que age de forma contrária à natureza humana e se assemelha a um animal, a um monstro, a qualquer coisa. Quando a igreja se desigreja, ela deixa para trás a sua essência. E a essência da igreja não é a sua liturgia. A essência da igreja não é o seu tamanho. A essência da igreja não é a sua condição financeira. A essência da igreja é Jesus.
A igreja pode não ter nada disso, ela pode não ter templo, ela pode não ter muita gente, ela pode não ter nenhum dinheiro, ela pode ser uma igreja marcada pelo opróbrio, mas se ela tem Jesus, ela tem tudo, tudo, absolutamente tudo, porque Jesus é tudo para nós. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre entender que a nossa essência chama-se Jesus Cristo. E necessariamente o Cristo. Precisa ser Ele. Tem que ser Ele. Porque o nosso propósito é levá-lo conosco para onde nós formos. Mas existem atitudes que se verificam no coração e na vida, na boca dos crentes, que não são próprias de Jesus. E todas as vezes que nós levamos essas atitudes adiante, nós matamos Jesus em nossa vida. E, consequentemente, as pessoas não o reconhecerão por meio de nós. E você perderá o privilégio de ser o portador dessas boas novas. Porque, gente, boa notícia não é uma coisa simplificada como a gente vê nos jornais, não é? A ideia aqui não é criticar o jornalista, não sei se tem algum aqui, mas se tiver, não é a ideia. Mas é um trabalho muito fácil. Entendam bem. Porque ele não tem compromisso com a notícia. Ele entrega a notícia e depois vai dar outra. Não é? O mesmo semblante que mostra que caiu um avião, mostra que a economia reagiu. São notícias. Ele está lá apenas para dizer: olha, caiu um avião, tal, que pena. Mas vamos falar de coisa boa. A economia reagiu esta semana. E a gente já esqueceu do luto, da dor das parentes do avião que caiu. Vocês percebem? Nós não somos meros informantes. Nós não fomos chamados para apenas dizer: olha, Jesus morreu por você, viu? Segue isso aí, você vai se dar bem na vida. E segue, sem se importar. Nós somos chamados, meus irmãos, para nos envolvermos. Por isso, a mensagem do Senhor, ela é entregue a um povo, porque um povo tem a sua dinâmica, um povo tem a sua cultura, um povo tem a sua vivência, um povo tem a sua essência, um povo partilha das mesmas coisas. Por isso, você e eu somos chamados de povo de Deus, porque é este povo que tem a responsabilidade de levar adiante esta mensagem. Então, esse é o propósito. E esse propósito nos mostra que há um amor, meus irmãos, que não é qualquer amor. É um amor verificado, é um amor real, é um amor válido. João nos fala disso, né? E é gostoso ler as palavras de João, mas elas são profundamente desafiadoras. E conforme lemos lá, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o único Filho gerado de Deus, veio para que nós pudéssemos viver por meio dele, não é? De forma dependente, de forma profunda, segundo a sua soberania, mas também para que entendêssemos que esse amor, ele é um amor de verdade. É um amor que primeiramente é verificado no Pai, pelo próprio Filho. Tá? Então é aquela coisa, é o Filho gerado, é o Filho de si mesmo. Você consegue entender isso? Você que é pai entende. Você olha para o seu filho e você vê um pouco de você. Não é? Saiu de você. É resultado do amor, né? Do casal. Puxa vida, tem tudo a ver com a gente. Eu me lembro que quando Jolie nasceu, nós recebemos algumas visitas. E uma irmã foi lá em casa, e ela alegre, feliz, ela disse sorrindo, eu nunca esqueci aquela frase, ela disse: reverendo, ela me chamava assim, reverendo, o senhor vai ver, é um amor que dói. E ela falava isso rindo, é um amor que dói,
E ela falava isso olhando para mim, olhando para Jolie, rindo, né? Aquela alegria comum do nascimento das crianças. E eu fiquei pensando nisso. Ela foi embora e eu nunca mais esqueci essa frase, desse amor que dói, e dói mesmo. Dói tanto ao ponto da gente se pegar muitas vezes com raiva de só pensar em alguém ferir, não é? Agora imagina esse amor na condição de pessoas perfeitas, como o pai e o filho. Foi fácil para o Senhor entregar seu filho, vê-lo passar pelo que passou, não é? Vê-lo sofrer o que sofreu, por causa de gente imperfeita? Esse amor se verifica aí, na disposição do pai pelo filho, mas também se verifica, meus irmãos, no filho por nós, não é? Jesus não tinha nenhuma necessidade, Jesus não ia ganhar nada a mais, porque ele já tem tudo, mas ele veio. Então é um amor que envergonha, é um amor que constrange, é um amor que nos faz assim pensar em como está a nossa vida, não é? O que a gente tem gasto a nossa vida? Essa semana eu comprei um livro e comecei a ler, muito interessante, eu recomendo a você, se você tiver coragem. O título é forte: Preparação para a Morte. Não, fiquem tranquilos, não estou pensando em morrer por agora. Mas eu entendo que a preparação para a morte é aqui nessa vida. Você não se prepara para a morte morto. Você se prepara para a morte vivo. Essa é a mensagem que eu sempre levo nos velórios. A morte manda um recado para nós: se prepare porque vai chegar o seu dia. Certo? Quando você está ali diante de um corpo inerte, esse corpo está dizendo para você: chamaram a minha senha, a próxima pode ser a sua. Certo? Então a gente se prepara, meus irmãos, é aqui. E pensar no amor de Deus por nós é decisivo para que nós avancemos nesse preparo, não é? Porque é esse amor aí, do Pai pelo Filho e do Filho por nós, que nos sustenta aqui e eternamente. Certo? Então o que João está falando para nós, meus queridos, é que nós só temos condições de viver porque há alguém nos sustentando, porque há alguém nos mantendo. Me perdoe se você achava que era fruto das suas próprias escolhas. Não é. É o Senhor te conduzindo, te guiando, permitindo, te dando oportunidades para entender. Então, até aqueles momentos de raiva, quando te enchem a paciência, são úteis. Continuo não gostando que me encham a paciência. Continuo não gostando que peguem no meu pé. Mas esses momentos, eles são úteis para que eu entenda as minhas necessidades e os meus limites, né? Então, Jesus vem, faz tudo isso, mas essa obra é para Ele, não é? Uma obra importante e que nós precisamos reconhecer o seu impacto, não é, na nossa vida. Então esse mandato de Cristo, meus irmãos, envolve uma obediência amorosa. Ele obedece a Deus por amor, em uso pleno da sua autoridade, mas também marcado por uma voluntariedade que nenhum de nós é capaz de conhecer. O seu amor em obedecer a Deus o leva à perspectiva do autossacrifício. Você já parou para pensar nisso? Cristo não foi sacrificado, Ele
se ofertou em sacrifício. Deixa que eu vou. A gente fica esperando alguém que nos substitua num trabalho difícil, numa conversa que a gente não quer ter. Resolve para mim, vai lá você tem mais jeito. A gente enche a pessoa, né? A gente elogia tanto que a pessoa, rapaz, acho que eu sou mesmo, e vou lá. Né? Mas a gente foge de situações difíceis, de conversas difíceis, de decisões difíceis. Mas Jesus não, ele vai lá e se oferece. Né? E ele vem, no pleno gozo da sua autoridade, para reintegrar a vida a nós, porque nós perdemos a vida quando pecamos, e depois a si mesmo, quando ele ressurge, né? Então ele se faz a oferta, mas ele também assina o requerimento e pega de volta, tá? Então ele não foi uma vítima. Interessante a gente pensar. Já vi muita poesia bonita que fala de Jesus assim, com uma certa pena, com uma certa dó, mas Cristo não foi uma vítima, ele se entregou, ele se rendeu. Não é? Você consegue imaginar o Superman algemado? Pois é muito maior que aquilo. Jesus falou, não, tá bom, eu fico morto 3 dias. Só 3. E depois ele envergonha a morte, saindo. Acho interessante, Santo Afonso de Ligório vai dizer que é comum nós, muitas vezes, enxergarmos a morte com a foice na mão, não é? Só que a morte, ela não pode matar o que já está morto. Ao invés de retratarmos a morte com a foice na mão, nós deveríamos, segundo ele, retratarmos a morte com uma chave dourada. Porque o que a morte faz, meus irmãos, para aqueles que creem em Cristo, é abrir uma porta e dizer assim, vai viver, vai ver o que é vida de verdade, que você ainda não viu. Mas somente pela fé nós podemos entender isso. Somente pela dependência de Jesus, nós podemos olhar para a morte e falar, eita, acabou meu sofrimento. E isso não para que desejemos a morte, mas para que entendamos que esse encontro, que não pode ser desmarcado, pode ser adiado, mas não pode ser desmarcado, simplesmente nos insere no contexto eterno. Pega uma água para ela. Certo? Então nós precisamos, meus irmãos, sempre nos lembrarmos disso. A morte não tira nada de você. Se você tem Cristo, a morte te insere num contexto de glória maravilhoso. Portanto, lembre-se de que ela já foi vencida. E aqui, nós encontramos Jesus desenvolvendo uma obra que para ele é extremamente gratificante. Agora sim, vamos lá ao poema do servo sofredor. Vou ler apenas alguns versículos. Eu vou conceder a alguém a honra de ler esse texto, que é um texto lindo, maravilhoso. É um texto que me consola. E certamente ele faz o mesmo por você. Leia aí, por favor, alguém, os versos de 12 a 10 de Isaías. Todo mundo quer ser honrado. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. É lindo, não é? Olha os homens aí. Quantos aí costumam limpar o quintal? 1, 2, só eu também. 3, 4. Seu quintal é todo. É um serviço fácil? Eu mesmo fico agoniado. O mato vai crescendo, e aí a esposa, o mato está crescendo. Eu falei, pois é. O mato está crescendo, pois é, né? E aí chega o dia, aí você arruma implemento, arruma equipamento e tal. Tudo eu, só eu nesse sol. Mas não é bom depois que está pronto? Você olha, a esposa traz um copo d'água, ficou lindo, meu amor, e você todo esfarrapado, cansado, suado, não é? Mas de fato você olha, ficou bom mesmo, não é? É satisfatório. Agora imagina passar por tudo que Jesus passou e do outro lado ficar satisfeito com o resultado. Ao Senhor agradou moê-lo. Aqui leva-nos a pensar numa perspectiva um tanto quanto sádica, não é, de Deus. Puxa vida, como é que faz isso com o filho? Parece que não tem coração, e aquela coisa toda. Mas aqui estamos pensando, meus irmãos, numa perspectiva de satisfação eterna, não é? Onde o Senhor, Ele é aquele que encontra nessa atitude, meus irmãos, uma alegria pelo propósito que ela envolve. E Jesus é o responsável, e Ele mesmo também experimenta desse, vamos usar aqui um antropomorfismo, né? Uma antropopatia, melhor dizendo. Vamos acreditar um sentimento ao Senhor. Ele sente essa alegria, essa emoção de ver as coisas bem feitas. E aí? A satisfação eterna, porque tudo que foi feito correu como deveria. Quando der ele a sua alma pela oferta, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Você já pensou na perspectiva dessas coisas acontecendo, não é? A ideia aqui, meus irmãos, o que alegra Jesus é satisfazer a vontade de Deus. Essa é a sua comida, é a sua bebida, como ele dizia. Essa é a sua porção. Então, quando vemos aqui a condição agradável do Senhor em moê-lo, está dizendo, está nos mostrando, não é, o peso e a importância da vontade de Deus. Jesus é aquele que se entrega, meus irmãos, de modo substitutivo. Ele vai em nosso lugar. Ele faz o que nós não poderíamos fazer, e Ele se alegra por isso. Por ser Ele o instrumento de vida para as pessoas. O que lhe confere uma realização plena. Puxa vida, eu fiz, está feito, é muito bom. A mesma alegria, o mesmo senso de realização que a gente vê lá no ato da criação. Eis que tudo é muito bom. Mais uma vez, meus queridos, a bondade do Senhor se anuncia aqui diante de nós. E assim temos a percepção do que realmente é uma prosperidade espiritual. Porque nessa prosperidade espiritual se verifica a abrangência missional. E essa abrangência missional diz respeito a esse alcance. Como esta obra pode impactar vidas e vidas. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só que maravilhoso. Então esta prosperidade envolve, meus irmãos, o avanço, o entendimento, não é? A compreensão de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu nesse pacto. São todas essas coisas que estão envolvidas nesse acordo que a gente vê
entre pai e filho em relação a nós. Recebemos a honra, né, da justificação e nos curvamos diante do senhorio de Jesus. Jesus é reconhecido como Senhor e Rei. Logo, Ele é profundamente exaltado, não é? Filipenses 2, 5 até o verso 11, Paulo vai falar disso, vai nos fazer lembrados dessa condição tão profunda do Senhor, né? E ele vai mostrar aqui, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido, em figura humana. Até aqui nós temos os seguintes termos, né? O primeiro deles é esvaziamento. Jesus se esvazia da sua glória, não é? Ele se desdeifica, não é? Como se ele deixasse de ser Deus. Ele se esvazia. Ele desce a nossa condição. Ele se nivela conosco. Ele passa a sentir fome, passa a sentir sede, passa a sentir medo, sente solidão, sente saudades, curte seus amigos, sofre abandono, sente falta de alguns na reunião de oração. Sim, esvaziamento. Jesus, ele vem e entra de sola na nossa realidade. Eu vou, mas vou mesmo, por completo, não é? E ele se esvazia, experimentando a nossa humanidade e a nossa condição humilde, não é? Só por ser humano já é humilhante, mas a humilhação de Jesus ainda vai além. Mas observe aqui a sequência do texto. O texto vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Depois, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança humana. E o verso 8 vai dizer que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E até chegar na cruz, vocês sabem tudo o que aconteceu. Mas o verso 9, 10 e 11 dizem assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus vem e passa por tudo isso. Olha aqui a gratificação de Jesus. Depois de se esvaziar, ele é engrandecido. Depois do esvaziamento, ele é preenchido com a sua divindade. Sabemos que ele é 100% homem, 100% Deus. Mas enquanto homem, ele se submeteu às agruras do homem, sofreu as necessidades humanas, mas na sua exaltação ele foi e é engrandecido. A sua humanidade agora caminha lado a lado com a divindade. Ele é divino, ele é Deus, Deus de Deus, como nós estudamos. E aí sim, não mais humilhado, mas agora soberano, rei e juiz. Então ele é exaltado. Jesus, quando obedece de forma gloriosa, não é? E também glorificante. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está finalizando, diz: Senhor, eu fiz tudo. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Jesus não quer nada além da companhia do Pai, certo? Ele não usurpa, ele diz: não, agora que eu fiz tudo isso, só me dá seu lugar. Negativo.
Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Ou seja, Jesus é reglorificado antes que houvesse mundo, ou seja, falando do acordo, falando do pacto. E ele aqui já finalizando, né, o seu tempo, ele faz esta oração. Eu obedeci. E por isso, meus irmãos, ele é glorificado. Uma mensagem que fica para nós, do peso que tem a obediência. Obediência, meus irmãos, é coisa séria. Nem Deus, na pessoa de Jesus, se eximiu dela. Por que nós o faríamos, né? Portanto, estamos diante, meus irmãos, da excelência da obra de Cristo, que foi desenvolvida por meio de um pacto profundo, de sangue, cujo objetivo era pagar o resgate pela nossa vida. E é Pedro, um grande parceiro de Jesus, que vai nos dizer, do verso 17 ao verso 20, ele vai destacar: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esse pacto de sangue conferiu vida a você. Não foi comprado, não foi alugado, não foi emprestado. Não há nada nesse mundo que pudesse pagar o que você tem diante de você hoje, o que você pode ser na pessoa de Jesus, porque esse pacto, esse sangue, é o fundamento, é a base da sua redenção, a qual é perfeita, eterna e evidente, ou seja, se verifica no nosso viver cotidiano. Logo, estamos diante, meus queridos, de um concerto eterno. O que é um concerto? É um acordo, é um trato, é um pacto que foi feito na eternidade e que diz respeito a você. Esse concerto é explicado aqui nas palavras de François Turretini, que eu gostaria de deixar para você um trecho como ato final da nossa aula. O pacto entre o pai e o filho contém a verdade do pai, outorgando o seu filho como um redentor e cabeça do corpo místico, que é a igreja, e a vontade do filho oferecendo-se como fiador de seus membros para a concretização daquela redenção. Pois assim as Escrituras nos representam o pai na economia da salvação, como a estipular a obediência de seu filho até a morte, e por meio dela prometendo-lhe em troca um nome que está acima de todo nome, para que fosse a cabeça dos eleitos em glória. O filho, oferecendo-se para fazer a vontade do pai, prometendo uma realização fiel e inconstante do dever requerido dele, e reestipulando o reino e a glória a ele prometidos, né? Então, Turretini aqui está simplesmente explicando, mostrando como tudo isso que nós trabalhamos aqui aconteceu. Deus e Jesus se sentaram para planejar o nosso resgate, antes que nós nos perdêssemos. Portanto, meus irmãos, temos diante de nós um cuidado maravilhoso da parte do Senhor, o qual deve se evidenciar na nossa vida cotidiana. Tendo isso como pano de fundo da nossa vida, viveremos para agradar a Deus em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, como te somos gratos. E apesar disso, ó Deus, não somos devedores, porque foi de graça. Obrigado, ó Deus, por tamanha bênção, que se verifica, meu Deus, de modo tão intenso no nosso viver cotidiano.
Ó Deus, quão bom é o Senhor. A tua boa mão é que nos sustenta e nos guarda todos os dias. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos para honrar esse cuidado todos os dias da nossa vida. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito seja com a Igreja de Deus, que caminha por essa terra, anuncia Jesus e expecta a sua chegada para que com Ele reine por todo sempre. Amém.